Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do videocast The Human Leaders da Fast Company Brasil, com oferecimento da Único Skill. Hoje, o nosso papo é sobre cultura organizacional com propósito, aquela que inspira, conecta, transforma não só negócios, mas também pessoas e a sociedade. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber a Gisele Soares, gerente de gestão e cultura da MOL Impacto, uma organização que já nasceu com a inovação e com a responsabilidade social no seu DNA. A gente vai ver o quanto a MOL realmente traz para a prática tudo aquilo que ela prega. A gente hoje vai então tentar entender um pouco o que a MOL faz como responsabilidade social e o que ela faz também para os seus colaboradores. É um prazer estar aqui com a Gisele e um prazer te receber. Obrigada por estar aqui hoje comigo. Obrigada pelo convite, Renata. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho da MOL e também o que a gente tem feito lá de diferente e que possa agregar para outras empresas também. Legal, aproveitando então isso, Gisele, a MOL realmente atua com responsabilidade social, já faz grandes cases, né, de projetos no mercado e também com seus colaboradores. Então, conta um pouco para a gente o que vocês têm diferente do mercado e como é que a gente pode, então, de repente, se inspirar no case de vocês. Obrigada. A MOL Impacto é uma empresa de impacto social, então a gente trabalha com projetos sociais diversos. A gente tem um projeto social, produto social, que é o nosso core, que vem nos acompanhando nesses 18 anos, que são os projetos socioeditoriais. Então talvez você já tenha visto na Raia Drogasil, quando você chega no caixa, eles perguntam se você quer levar aquele livro, revista ou calendário, para ajudar as ONGs que são ali beneficiadas por esses projetos. A gente também está presente na Petz, na Riachuelo, C&A e entre outros varejos, sempre aí em parceria com eles e personalizando. Todos os nossos produtos têm um conteúdo positivo, e aí ele vai sendo adaptado de acordo com cada um do varejo, seja o seu conteúdo, as cores, o design. Na Pets tem um livrinho, né, falando sobre animais. Tem. Normalmente a Petz é focado no conteúdo animal, Legal. Raia Drogasil é saúde, bem-estar, Lojas Marisa é muito voltada à questão da mulher e família, então a gente vai adaptando o conteúdo de acordo com o varejo. Perfeito. Além desses produtos, a gente também tem plataforma de conteúdo, como Varejo com Causa, guia dos produtos sociais, a gente também apoia diversas marcas aí em questões de consultoria, então a gente tem com a Magalu uma parceria onde a gente ajudou eles a criarem um edital para favorecer as ONGs de proteção à mulher, a gente faz todo esse acompanhamento, todo o portal de transparência, né, de como essa doação é empregada nos projetos de cada uma dessas ONGs. Então nesses anos todos de atuação, já conseguiu doar mais de 80 milhões de reais para mais de 240 ONGs diferentes. Então a gente impacta fora e a gente também tem essa ideia de impactar dentro com os nossos funcionários. Então tudo aquilo que a gente coloca nos nossos produtos, a gente também faz questão e ter a coerência de vivenciar dentro para os nossos funcionários da forma mais humanizada e positiva possível. Legal. Vocês são um case, eu falo, acho que talvez o maior case de sucesso em relação a isso que eu tenho acompanhado, né, muito walk the talk mesmo, né, então o que de fato vocês trazem para a sociedade internamente é muito pregado e realizado. Conta um pouco quais são as práticas que vocês têm do RH feito para os colaboradores da MOL. Acho que além, né, sair dos benefícios comuns, o que é da legislação que é obrigatório, a gente tem alguns benefícios bem diferentes. Então a MOL foi a primeira empresa a conceder a licença menstrual de fato. A gente tem desde 2023, a gente implantou, comunicou num Dia Internacional da Mulher em 2023, onde a gente fornece 2 dias de folga por mês para todas as pessoas que menstruam, e aí não tem nenhuma burocracia, não precisa apresentar atestado médico, laudo ou qualquer coisa nesse sentido, é muito mais na confiança mesmo, e aí eles só precisam avisar a equipe para remanejar as atividades. E isso vem nos concedendo muitos espaços, até na mídia, a gente já saiu em mais de 50 veículos para falar sobre isso, a gente nem imaginava essa Sim. repercussão,
E é um benefício que ele é de baixo custo e alto Uhum, impacto, uhum. né. Então, desse período todo que a gente tem, então desde 2023 até o momento, a gente teve em torno de 67 licenças Tá. concedidas. Isso representa em torno de 55% das pessoas que menstruam dentro da MOL. Isso que a gente está falando de uma empresa que é majoritariamente de mulheres, a Uhum. gente tem 90% do quadro de mulheres. Então faz muito sentido ter esse benefício. E aí muitas pessoas nos perguntam, né: "Ah, mas como é que é isso? Normalmente as mulheres não menstruam ao mesmo tempo". Isso é um mito, né, tem até um vídeo do Sim. Dr. Drauzio falando sobre isso. Nós estamos trabalhando no formato remoto, então não existe esse tipo de influência. A média de utilizações que a gente tem tido de adesões está no número 3, então é Uhum. pouquíssimo. E são 2 dias no máximo, cada Sim. uma vai utilizar de acordo com o seu organismo, de acordo com a sua necessidade mesmo. Então, mais de 70% das utilizações é apenas de meio período. Tá. Então, por isso que a gente fala, né, dessa questão de ser de baixo custo e alto impacto, Porque no final, Gisele, a pessoa ela tira meio período, mas ela se compromete muito mais com a empresa, vocês sentem isso na prática? sem dúvida alguma, acho que tem esse comprometimento, a colaboração maior e principalmente de entender que a empresa está olhando para a sua saúde, para o Uhum. bem-estar, então acho que acaba tendo também esse outro lado de aumentar a colaboração, a produtividade, sem dúvida alguma. Que outros cases, né, esse é maravilhoso e mais do que dar flores, né, vocês fizeram de fato algo que muda sistemicamente, né, a empresa, a cultura, a forma da gente se relacionar entre liderança e time, né, então isso é muito claro. Que outros cases você pode contar? A gente tem também, na mesma ocasião, né, em 2023, nós também anunciamos a extensão da licença maternidade e paternidade, além do que é previsto em lei, a MOL concede mais 90 dias. Legal. Desses 90 dias, são 30 integrais e os outros 60 dias em meio período, para ajudar principalmente a mulher nesse momento que está voltando Uhum. para o trabalho, após a sua licença e conseguir o equilíbrio ali, neste momento que é tão complexo, né, na Maravilhoso. volta. E isso a gente acabou testando mais agora, a gente até então não tinha, não teve nenhuma licença, a gente foi ter em novembro do ano passado, e agora, a pessoa que tirou a licença, ela voltou em maio, e está nesse período dos 60 dias. E ela colocou para a gente como depoimento o Uhum. quanto foi importante para esse equilíbrio, para o retorno, para acompanhar a introdução alimentar, para não ser uma separação tão abrupta, né, para conseguir voltar tranquilamente para o trabalho. Além desse, da licença, também a gente está testando a semana de 4 dias, onde a gente começou lá com a Reconnect, o Uhum. teste em 2023, com a preparação, e o primeiro semestre de 2024 a gente começou com uma única diretoria, a diretoria que a gente achou que tivesse maior impacto, por conta de estar ali em contato com o varejo, com os nossos parceiros que normalmente ou fornecedores que normalmente estão na escala 5x2 ou muitas vezes até no 24/7, 6x1, Uhum. como é o caso do varejo. Então, por conta disso, a gente entendeu que se desse certo nessa diretoria, facilmente a gente conseguiria adaptar para as demais. Então, primeiro semestre de 24 foi com essa diretoria, no segundo semestre a gente ampliou através de ondas, as demais áreas e diretorias foram entrando, e a gente estendeu o prazo desse teste até agora julho, a gente está no último mês de teste, vem acompanhando através de entrevistas, né, de papo, de rodas de conversa, pesquisas, para que a gente tenha justamente porque a gente tem a intenção de que esse seja nosso modelo permanente aí de trabalho, ser o 4x3. Maravilhoso.
Eu liderei a semana de 4 dias, acho que vocês foram aqui realmente o grande case de sucesso do piloto aqui no Brasil, e acho que uma das coisas que trouxe o sucesso foi muito porque vocês fizeram, primeiro com estudos, planejamento muito claro, revisão de processos, não é só sobre tirar a cesta, né, Gisele? Conta um Perfeito. pouco o que vocês fizeram para dar certo o projeto e como é que foi essa adaptação das pessoas e um pouco do que elas sentem? Perfeito. Nós temos ali o rodízio entre a equipe, né, então parte da equipe tem a folga na segunda, parte da equipe tem na sexta, justamente para ter essa visão do final de semana Uhum. estendido. Então, para o externo, então seja para parceiros, fornecedores, enfim, não tem a visão de que a empresa está parada, A sempre empresa não fecha uma vez por semana. não. Então, sempre vai ter alguém que, possa ter o atendimento ali. Então essa é a primeira coisa e isso traz muita a despersonificação, né, Uhum. Renata. Então, automaticamente a gente tem a documentação de todos os processos, Hum. então como você mesma disse, a gente viu muito na preparação, né, a gente tem a questão da priorização das demandas, diminuição das reuniões e fazer com que as reuniões elas sejam de fato mais produtivas. Então, todas essas questões fizeram com que a gente conseguisse da melhor forma, colocar que todas as nossas demandas que antes eram nos 5 dias, fossem aí, atendidas nos 4 dias. A gente manteve a qualidade dos nossos produtos, dos nossos projetos, a gente mantém o prazo e consegue com essas adaptações. Claro, a gente tem desafios, não posso dizer que: "Ai, foi tudo lindo, maravilhoso", Uhum. não, mas através desses acompanhamentos, essas entrevistas porque é uma mudança cultural. Sim. Né, e é uma mudança não só cultural quanto empresa, mas também individualmente da nossa relação com o trabalho, né, Uhum. não sentir a culpa no seu momento de folga, se dar, né, se permitir ter esse momento, então tem uma série de questões Uhum. aí que envolve para a gente ter o sucesso. Eu acho que o principal foi todo esse acompanhamento, Uhum. são as Uhum. pesquisas que a gente manteve a própria metodologia da FGV, que veio lá Legal. desde a comunidade, a gente mantém conversa, seja com a liderança ou com a equipe, então a gente tem uma vez por semana o plantão para a semana de 4 dias, que é justamente quem tem qualquer tipo de dificuldade, enfim. E o que a gente vê muito é que essas dificuldades não necessariamente têm a ver com a semana de 4 dias. Uhum. A semana de 4 dias ela traz uma lupa para questões que já existiam na semana de 5 dias e que são, às vezes, questões de processos e de adaptações até de comportamento e algumas questões que a Uhum. gente consegue ir viabilizando e melhorando para que, de fato, seja o modelo permanente para nós. Legal. Vocês conseguiram enxergar, então, que no final existia uma improdutividade diária que deu para ser, readaptada, redesenhada para um modelo mais eficiente para ser 4 dias? Porque a ideia do projeto não é reduzir entregas, como você falou, né, vocês perceberam que no final dava para diminuir a improdutividade, os ofensores aí, muitas reuniões. Que vocês mudaram na prática? A gente mudou bastante coisa, então antes a gente tinha reuniões que eram que era com a empresa inteira, eram semanais, passou a ser mensal, programas de gente e cultura mesmo, que são os programas internos, a gente tinha todos eles mensalmente, agora a gente diminui, tem 2 e a gente vai fazendo o rodízio mensal deles, então todas essas agendas mais corporativas a gente foi diminuindo. A gente também teve a questão das próprias equipes analisarem dentre as suas reuniões aquelas que, de fato, precisa ter todo Uhum. mundo ou quem são as pessoas de fato, o que pode ser de fato um e-mail, sabe. Sim. Então, a gente acabou olhando isso, acho que a gente teve um exemplo para responder à pesquisa, que pra ficou muito claro essa sensação de todo mundo. Uma das, gestoras, né, de uma equipe, ela foi responder e aí a gente pergunta quantas horas está trabalhando e aí ela me falou que achava que ia ser uma ofensora ali na pesquisa, porque ela teve uma ideia de que ela estava trabalhando a mais, que ela estava trabalhando de repente às 40 horas dentro dos 4 dias. Eu falei: "Vamos puxar seu timesheet, o relatório e entender se de fato está isso". E quando a gente foi ver,
semanalmente estava 33, 35 horas. Então a sensação é que, de fato, os dias estão sendo mais produtivos. Esses desperdiçadores de tempo, Uhum. como WhatsApp, redes sociais, eles já não existem mais. Hum. Então a gente Então é um dia percebeu. mais intenso, mas no final acaba sendo as 8 horas diárias ou um pouquinho a mais, mas ele é mais intenso, né, Sim, naquela semana eles são os dias ele é intensos. mais eficiente, de fato. Perfeito, legal. E no final quando a gente vê resultados, foi bom para os colaboradores? E você tem alguma história, alguém falou algo que mudou na vida, mas foi bom para a empresa também, né, então vocês mantiveram resultados e têm até crescido, percebem mais eficiência, mais produtividade, é isso mesmo? Foi bom para os 2? Sim, sim. A gente tem resultados dos colaboradores, né, dizendo que conseguiram aumentar horas de sono, conseguem aproveitar mais com a família, esse equilíbrio. A gente teve um aumento de pessoas, mais de 70% passou a praticar mais atividades físicas. Legal. A gente teve também, acho que em torno de 10 a 15% de pessoas que não praticavam antes, passaram a praticar. Então desse lado dos colaboradores, eles estão muito felizes, né, Aham. com a semana de 4 dias, têm aproveitado de fato, e acho que isso é um ganho, porque no começo a gente via muita culpa das pessoas do que fazer nesse dia de folga, e a gente falava: "Vai fazer o que você quiser, Uhum, só não vale trabalhar ou com renda extra ou fazer outras coisas, vai uhum. curtir o seu dia de fato". E para a empresa a gente identifica que não houve queda de produtividade, não houve aumento de horas extras, nada disso, a gente continua tendo a qualidade e a entrega dentro do prazo. A gente, claro, teve que, fazer alguns acertos em cronograma de projeto, então hoje a gente já não manda mais os, arquivos para a gráfica nem de segunda nem de sexta, então a gente centraliza nossas demandas entre terça e quinta-feira. Uhum. Por mais que sempre tenha alguém, mas para não sobrecarregar as equipes que ficam na segunda ou na sexta. Então a gente vai fazendo essas adequações de acordo com a necessidade de cada área também. Perfeito, um case de super sucesso e os resultados financeiros mostram isso também, né. Sim, E aí falando um pouco, como é que é lidar com isso para convencer a alta liderança? Então vocês têm uma fundadora que acredita muito, a Roberta Faria, é uma mulher aí forte, poderosa, que de fato acredita em tudo isso e entende que isso é bom para as pessoas e é bom para a sociedade e para os negócios também. Mas como é que ela consegue levar isso para convencer o conselho? Vocês têm um conselho. sim. Como é que é convencer um conselho que muitas vezes acha que é ou bem-estar e saúde mental ou performance e são coisas separadas? Qual o papel da Roberta no meio de tudo isso e como é que tem sido a luta dela nessa construção? Sem dúvida, a Roberta é essencial para todos, não só para a semana de 4 dias, mas para todo esse modelo, né, de diferentes ações que a gente tem conseguido implementar, né. Primeiro, eu acho que tem a questão de ser mulher, de ser mãe, ela tem Uhum, 4 filhos e super humanizada, assim. Eu digo que eu já trabalhei em outras empresas de outros segmentos, e eu digo que essa é a primeira empresa que de fato eu trabalho que o que é humanizado, de fato a gente coloca mesmo uhum. nas nossas iniciativas, e sem dúvida alguma isso vem muito da Roberta. A gente tem outras sócias mulheres, hoje todas o nosso corpo diretivo, ele é, comandado por mulheres, né, 100% deles, são 6 sócias, e o conselho, ele já é mais misto, mas ele é um conselho consultivo. É claro que eles vão nos cobrar resultado, mas a gente consegue mostrar, através dessas pesquisas, através dos números, que a gente aumenta a qualidade de vida, aumenta o bem-estar dos funcionários, mas a gente também traz o resultado, seja ele financeiro, seja ele em produtividade e performance, e também não tem o aumento de custo, seja em horas extras, a gente não precisou contratar funcionários a mais para poder fazer a semana de Uhum. 4 dias. A readequação das agendas, cronograma, priorização de tarefas, os processos, já foi suficiente. E aí a gente vê que claramente isso é mostrado também na forma das pessoas enxergarem a empresa, né, como você falou, foi a primeira empresa que de fato você viu que existe coerência em tudo que é pregado e feito, e eu acho que as pessoas percebem isso. Isso gera resultados de fato? Você sente que as pessoas são mais engajadas, não sairiam de lá?
A gente vê hoje que um dos problemas globais é o turnover, né, as pessoas estão ficando muito pouco tempo nas empresas, e acredito porque elas não estão felizes, não gostam do que fazem, não sentem qualidade de vida, então estão nessa busca. Isso é um resultado do trabalho de vocês? Na pesquisa da semana de 4 dias, algumas pessoas falaram: "Eu não aceito sair hoje de uma empresa que tem a semana de 4 dias por nenhum salário do mundo", né. Na prática vocês sentem isso como líderes, assim, vocês percebem o engajamento do time de vocês? Sem dúvida. A gente teve tanto na pesquisa, mesmo da semana de 4 dias, as pessoas colocando que sentem que a semana de 4 dias é como se tivesse um aumento salarial de 20%, né, Legal. então eles entendem esse valor agregado. Acho que além disso, tem a questão do próprio impacto social da empresa, então o propósito, Uhum. ele é muito coerente com os valores dos colaboradores que estão ali, nosso turnover é baixíssimo, o ano passado a gente fechou em 2 ou 3%, em torno disso, então muito baixo comparado com outras Uhum. empresas, e a gente tem um número grande de pessoas que saem e que voltam. Eu estou dentro dessa estatística, Uhum. inclusive, eh, então é muito comum as pessoas saírem e quererem voltar a gente tem diversas pessoas assim, ou porque no momento a gente não tinha vagas, seja estagiários e não tinha efetivação, e aí quando abriram vagas a gente trouxe as pessoas de volta, ou pessoas que saíram para ver outras oportunidades Sim. no mercado e viram que não era tão legal assim e quiseram voltar e havendo essa oportunidade, por que não? Então a gente tem isso forte também, e o que a gente vê do engajamento é o resultado das pesquisas, seja a pesquisa interna ou mesmo da própria GPTW, a gente Uhum. tem notas incríveis, já participou de vários rankings. Nesse ano referente a 2024 a gente ganhou em primeiro lugar do mercado editorial, a gente teve no ranking de trabalho flexível, né, da jornada Uhum. flexível, então também reverbera nessas pesquisas, e acho que para fora também, além dos veículos que a gente acaba saindo, toda vez que saio em redes sociais, coisas assim, aumenta muito o número de currículos e de Atração de pessoas talento. pedindo, né, querendo vagas e tal, querendo fazer parte do quadro da mol. E os resultados financeiros têm mostrado também o crescimento. Sim, Então quando a sim, gente olha, é bom para o colaborador, mas a empresa se mantém aí crescendo, prosperando. sim, com certeza mantém. A gente tem esses resultados, né, de tanto de doação e isso também reverbera no nosso faturamento, no nosso lucro, mas principalmente a gente faz parte do sistema B, do capitalismo consciente, então normalmente a cada R$ 1 que a gente lucra, a gente doa em torno aí de 4,50, em torno disso. Então a gente doa mais do que lucro, então pelos números das doações você consegue ver também os nossos números em termos de faturamento e de crescimento. Maravilhoso. E qual o papel nessa construção dessa cultura saudável e flexível do líder, do RH, do colaborador? Porque muitas vezes a gente pensa, a gente ainda tem uma relação talvez imatura, a liderança cobrando, comando e controle, os colaboradores com medo, né, tendo que obedecer. E no modelo de vocês não existe isso, né, é uma relação muito mais de confiança. O quanto que o colaborador também faz parte dessa construção e o quanto que ele não abusa disso que vocês fazem, porque eu já conversei com algumas pessoas da mol e as pessoas perguntam, né, para vocês: "Mas as pessoas não abusam mesmo da licença menstrual ou qualquer outra coisa que vocês façam?" E na prática você falou em números que não. Mas como é que é isso? As pessoas se autorregulam? Existe uma confiança entre as pessoas? Como é que é falado sobre isso? Sim, acho que a própria cultura da mol, nós temos uma cultura de gentileza, de autorresponsabilidade, autogestão, então isso de fato quem está ali, a gente tem funcionários que estão há muito tempo conosco, é porque de fato está alinhado à nossa cultura, aos nossos valores. Sem dúvida alguma, todos esses benefícios que a gente fala, então a gente já está num trabalho remoto, que já predispõe a questão É. da confiança. A licença menstrual, semana de 4 dias, qualquer outra ação que a gente tenha, ela sim está ligada à questão de confiar no nosso funcionário.
a gente fala muito, sem dúvida, as perguntas que a gente mais recebeu da licença É. menstrual era: "As pessoas não estão abusando? Como você tem certeza que a pessoa está de licença menstrual mesmo? Que ela está passando mal?", enfim. Mas o que que acontece? A gente entende que tem a ver com essa questão da confiança, Uhum. da autonomia que a gente dá, e a gente acredita, que se a pessoa for se aproveitar disso, não vai ser no benefício apenas, isso vai ter muito a ver com o caráter, com os valores dela que não vai estar alinhado com a mol. E isso vai reverberar também, vai aparecer em outras questões, no próprio trabalho, Uhum. no dia a dia, e aí com certeza essa pessoa não vai ficar ali. Tem a autorregulação de fato, a gente teve uma situação de uma funcionária que eram várias pessoas que foram juntas no da mol, num desses festivais, que era num domingo, a gente ainda não estava na semana de 4 dias, e aí, na segunda-feira, essa pessoa logo de manhã ia colocar licença menstrual. E as próprias pessoas que estavam com ela falaram: "Não coloca, porque senão a gente pode perder esse benefício". Uhum. Então, por mais que em algum momento, acho que isso foi logo no começo, foi em 2023, então por mais que as pessoas tentassem fazer algo assim, o restante que sabia também acabam influenciando. Então, os colaboradores mesmo cuidam desses Uhum. benefícios para que eles possam Para que permanecer. ninguém abuse, né. Exatamente. E acho que o papel de RH é principalmente eu tenho um papel de olhar o mercado, o que a gente tem de melhores práticas, mas principalmente ouvir o nosso colaborador. Entender o que de fato faz sentido. Para nós a licença menstrual faz muito sentido, porque a gente está falando de um quadro de 90% de mulheres. A licença maternidade estendida, por mais que eu tenha a paternidade também, mas eu tenho poucos homens, até o momento a gente não utilizou. E tudo a gente faz teste, a gente pilota muito. Então, esse da licença menstrual, em alguns lugares, em alguns países, são 3 dias. Uhum. A gente começou com 2 para entender se fazia sentido, e faz sentido porque a Sim. gente tem 4% só utilizando 2 dias, então não tem por que a gente aumentar para 3. A própria licença maternidade estendida, a gente colocou 60 dias, a gente viu que foi super positivo, né, então é a coragem de pilotar as coisas. Pilotamos a semana de 4 dias, e aí agora a gente vai fazendo as adequações conforme vai acontecendo. Não precisa esperar estar 100% Uhum. para poder implementar algo, a gente vai testando. Neste momento mesmo a gente está falando um pouco mais de saúde social dentro da mol, então que vocês viram muito na Sim. SXSW, né, onde a gente está implementando também como piloto mol comunidades. Então, a gente vai entendendo e vai pilotando, melhorando e vendo o que é possível para a gente ali, que tem a ver com a nossa cultura. O papel da liderança, sem dúvida, principalmente da Roberta como embaixadora e ali, eh, incentivando todos esses essas ações, sem dúvida alguma, é primordial para o sucesso de cada uma dessas ações, né. Em 2023, quando a gente implementou a licença menstrual, foi super positivo, principalmente quando a gente ainda tinha liderança masculina, Uhum. porque para eles era muito mais difícil, às vezes, a própria equipe de mulheres ir falar que não estava passando bem, por conta da menstruação, seja por TPM, cólica. Então, a partir do momento que isso vira corporativo, é muito mais fácil de falar Sim. sobre, deixa de ser tabu. Uhum. Podemos dizer que vocês estão construindo uma nova forma da gente se relacionar com o trabalho? Eu pensando que existe a flexibilidade, que existem relações maduras e de confiança, talvez um olhar para a produtividade num trabalho intelectual, de conhecimento, muito mais para a entrega de resultados do que horas de trabalhadas. É um pouco isso? Você acha que se a gente for olhar, o modelo atual ele é ultrapassado e vocês estão discutindo novos caminhos? Você sente um pouco isso? Sem dúvida, Renata, acho que sim. É claro que a gente tem algumas críticas, né, recebe algumas críticas de que a gente está vivendo uma utopia, e Uhum. a gente pode dizer na prática e mostrando resultados que não, que é possível, né, basta querer. A gente conseguiu incentivar outras empresas também, então a gente tem parceiros como a SOS Mata Atlântica, Fomenta,
que implementaram licença menstrual a partir do nosso case, outras empresas também, mas isso de fato tem muito a ver com cultura. Certamente não vai ser qualquer empresa, uma empresa que ainda está ultrapassada, como você disse, no modelo de comando e controle, não vai conseguir Não vai. implementar modelos como o nosso, né. De fato, você tem que ter essa questão mais flexível, a confiança, a autonomia, para que de fato essas ações tenham, de fato, ali sucesso no seu dia a dia mesmo e que saia dessa utopia. E para ter sucesso, tem um olhar para entregas? Vocês conseguem sair então desse modelo de que produtividade é o presenteísmo, eu ficar, né, a disponibilidade do colaborador de estar meia-noite, online, para o que ele está fazendo, entregando, isso é como isso é acompanhado na Mol? Sim, a gente tem algumas ferramentas internas ali de gestão mesmo, onde a gente acompanha cronograma de projeto, né, a gente fala de gestão de projeto, então você tem a questão do cronograma, tem a questão da qualidade, após a entrega de cada um dos projetos, a gente tem as reuniões para entender o que foi positivo, o que precisa ser melhorado, né, então a gente tem as ferramentas internas para isso, e sem dúvida alguma a gente acompanha pela qualidade Uhum. e pelo prazo, né, mesmo, né, da entrega, a gente tem ali os projetos, as datas firmadas com os nossos parceiros, então a gente não teve nada de atraso ou cancelamento de entrega por conta desses benefícios. Acho que a gente fala muito de produtividade consciente, que é justamente estar ali presente, né, e tá ali no momento que você está trabalhando 100%, sem ter esses desperdiçadores de tempo, então, de fato, isso é possível no dia a dia sim. As pessoas deixam de entrar no Instagram, tem esses comentários assim: "Ai, deixei de fazer coisas que eu fazia naquela rotina, porque eu tinha que estar presente 10 horas por dia, 5 vezes por semana, para de repente ter foco e poder viver minha vida pessoal também de forma mais equilibrada". Sim, eles sabem que aí dentro dos 4 dias ele consegue ali se dedicar muito mais à mol, né, ao seu trabalho, às suas entregas, e, porque ele vai ter 3 dias ali com a família, com os amigos, com o que precisar. A gente tem visto muito aumento de pessoas viajando, Hum. então esses 3 dias proporciona isso e ainda assim pelo trabalho remoto é possível trabalhar de qualquer lugar. Então a gente identifica isso e, de fato, como não teve nada de atraso, não tivemos aumento de horas extras, nada disso, a gente entende por esses números, por todos esses indicadores que, de fato, está compreendendo dentro dos 4 dias mesmo, e mesmo às vezes nem são 4 dias, se a pessoa pegar a licença menstrual, se tem o day off de aniversário, muitas vezes tem semanas que ele pode trabalhar 2 dias Uhum. e ainda assim as suas entregas estarem em dia, né. Legal. E você como gerente de gente e cultura, o que que você falaria para empresas que têm medo de ousar, porque tem medo de perder o controle ou os resultados piorarem, né? O que que precisa para o projeto, para projetos mais inovadores, para a flexibilidade entrar de fato na cultura da empresa? O que que você acha que é essencial? É letramento da liderança? É dar para o colaborador autonomia? É cobrá-lo de outra forma? É ter processos? O que que funciona? O que que é importante para funcionar? Acho que sem dúvida alguma, a liderança influencia muito, que a gente fala liderança pelo exemplo também, né, então a liderança sem dúvida alguma é essencial para a questão da flexibilidade, não adianta o RH implementar algo se ainda o perfil da liderança vai ser de comando e controle, porque não vai dar certo. Uhum. Então, de fato, a liderança precisa estar alinhada com esses aspectos, acho que dar justamente essa flexibilidade, confiar nas equipes, entender que pode errar, tá tudo bem, e principalmente os testes. Acho que sem dúvida, a gente não tinha ideia que a licença menstrual ia dar certo, mas a gente testou. A semana de 4 dias, a gente foi pela área mais difícil, a gente está adaptando. Não necessariamente vai tornar o nosso formato de trabalho permanente quando tiver 100%. Os nossos números já estão positivos. Uhum. Não quer dizer que a gente não vai precisar melhorar, é uma constante. É a mesma coisa, quando
na pandemia, todo mundo acabou forçado a trabalhar remotamente. De imediato, não foi todo mundo que se adaptou a isso, demorou algum tempo para essa adaptação. A semana de 4 dias, a gente acredita que é a mesma coisa. É possível, desde que a liderança acredite e que isso seja reverberado para a equipe nesse formato de confiança, de autogestão, de autonomia, sem dúvida alguma, e pode testar. Uhum. Sendo se não der certo, então toda a nossa documentação, regulamentação interna, normalmente a gente sempre fala de piloto. Quando a gente colocou agora no ar uma comunidades, a gente está pilotando, e aí é uma cocriação, né, então tem o nosso lado de pensar na estratégia, mas quem vai nos dar os insumos, se está dando certo, o que que precisa melhorar é o próprio funcionário. Uhum. Então todos esses projetos, sem dúvida alguma, foram cocriados. E ele precisa ter um olhar, de autorresponsabilidade muito grande, e essa conversa às vezes difícil, porque em algumas empresas da semana de 4 dias, se você de repente aquela tem uma semana que tem uma sobrecarga, talvez precise também trabalhar 5 dias. Como é quando você também dá benefícios e às vezes precisam ter ajustes e adaptação? Existe uma compreensão daí do colaborador para esses ajustes que são necessários no meio do caminho? Sim, existe, até porque a gente às vezes trabalha muito com o calendário do próprio parceiro. Uhum. Então, mesmo na semana de 5 dias, se o parceiro tiver um evento no final de semana, automaticamente a equipe que trabalha com ele já trabalharia de final de semana. Então isso na semana de 4 dias continua. Então se ele tiver um compromisso que é na sexta-feira, que é a folga dele, ele pode, de repente, trocar o dia dele de folga naquela semana por um outro dia. Ou no meu caso, por exemplo, o financeiro, que nós trabalhamos com prazos em fechamento, seja de folha ou fechamentos financeiros, tem semana que às vezes a gente não consegue, né, os 4 dias que de fato a gente vai trabalhar na folga, mas não necessariamente você vai trabalhar no seu dia off o dia todo, às vezes Sim. 2 horas é o suficiente, 3 horas é o suficiente e não quer dizer que você trabalhou, que a semana não está dando certo. Uhum. Essa flexibilidade ela precisa existir. Ele é para ser um benefício positivo para todo mundo e não um fator de ansiedade, porque às vezes a pessoa fala: "Não vou trabalhar", mas não consegue desligar, porque Uhum. fica pensando no que precisa entregar. Então tá tudo bem trabalhar algumas horas ou naquele dia, por conta de demandas específicas, porque vai ser pontual. E vocês então estão construindo um futuro do trabalho diferente? Você sente que você espera, né, desse futuro do trabalho? O que a MOL está sendo pioneira e enxergando para esse futuro? A gente acredita que as pessoas, felizes, as pessoas com bem-estar, elas trabalham melhor e trazem mais produtividade, de fato. Então, e isso é o pilar para o negócio continuar. Sem as pessoas, a gente não tem o negócio. Então, eu acredito que toda essa influência que a gente tem, né, seja com a semana de 4 dias, a gente mostra isso, que as pessoas felizes podem produzir melhor, elas podem produzir e trazer melhores resultados para o negócio, né, então não precisa, né, ter ali horas e ter burnout e todas essas questões de você sobrecarregar o trabalhador, porque daqui a pouco ele vai ter que parar, né, o Uhum. corpo ele dá esses sinais. Então acredito que a gente esteja influenciando sim, o futuro do trabalho, quem sabe aí a gente consegue incentivar outras empresas para a semana de 4 dias ou para a própria licença menstrual. Quando a gente ganhou um prêmio da licença menstrual, a Roberta falou, né, uma questão que é justamente isso, se os homens menstruassem, Renata, você não tem a dúvida Uhum. que isso já seria lei há muito tempo. Então a gente também traz as necessidades da mulher dentro do trabalho, o que normalmente não é comum nas empresas. Então, seja a liderança composta por mulheres, sejam benefícios olhando para as mulheres, né, e para as necessidades do que é o seu público ali interno, né. Legal. E que você deixaria então de mensagem final, assim? Como é que a gente pode construir um futuro do trabalho que seja melhor, que seja mais empático? Como é que a gente consegue fazer as mudanças necessárias? Acho que todas essas nossas iniciativas
mostram que é possível, Renata, que não é utópico, que é possível, que as lideranças podem fazer e que tem alguns benefícios, algumas ações que são de baixo custo e alto impacto, como o caso da própria licença menstrual, da questão da licença maternidade estendida, né, e outras questões, outras ações, iniciativas que você pode ter dentro da empresa e que não precisa de grande orçamento para isso, às vezes nem precisa de ferramentas ou de IA e coisas assim. Basta você ouvir o seu colaborador, entender a necessidade dele e ir adaptando a essas questões e testar, Uhum. sem dúvida alguma, assim, não, a gente não tem as respostas, né, corretas do como vai ser o futuro e tal, mas a gente pode testar e influenciar que seja melhor, que seja, benéfico para todo mundo, não precisa ser só nos resultados financeiros, as pessoas podem trabalhar mais felizes também, É voltar a ter humanidade? sem dúvida alguma. Legal. Obrigada, Gisele. Foi excelente a conversa, que a gente possa de fato inspirar outras empresas, outras pessoas, uma liderança mais humanizada e construir um futuro do trabalho que tem essa sustentabilidade humana para a sustentabilidade dos negócios. Obrigada a todos e todas pela participação, que a gente continue ouvindo pessoas e líderes inspiradores para construir um futuro do trabalho melhor. Obrigada.